por que congregarmos, né? Por que estarmos juntos? Por que Deus quer que a igreja tenha um tempo juntos, como nós estamos aqui? Nós vamos mostrar várias outras situações onde nós estamos juntos e tudo mais, né? Eu vou tentar ser bem didático, mas assim, fazendo uma abertura para a coisa, o testemunho que a André e a Fernanda deram, nós pudemos experimentar isso também. Às vezes Deus leva você para alguns lugares onde lá você não é nada, né, André? Nem ninguém. Então, eu lembro que eu morava aqui, a gente nunca é nada, né? Mas em alguns lugares a gente acha que a gente é, porque a gente é um pouco mais procurado. Sabe como é que é, né? Ninguém ri hoje, aqui. É difícil. Então você acha que você é alguma coisa porque te procuram, telefonam no seu trabalho, no seu serviço, na sua situação, no seu grupo familiar, na sua casa, né? Então, né, a gente até acha alguma coisa, né? Aí Deus te leva para um lugar onde ninguém te liga, o telefone fica completamente mudo. Jamie já foi para fora também, várias outras pessoas aqui já foram para fora, moraram fora, e ali você não é nada, você é você, né? E às vezes você vai no culto e você vai a uma igreja, a uma comunidade de outro país, de outro jeito, você não tem como falar a língua, como ele disse. Aí você quer dizer pelo menos um oi, olá, eu estou aqui também. Mas como é que fala eu estou aqui também? Eu não sei. Aí a pessoa passa, você só faz assim, ela vai embora e você vai embora. São situações interessantes, para não usar outras palavras difíceis, né? E com isso Deus vai fazendo a igreja acontecer. Então hoje, algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês tem a ver com os testemunhos que já foram dados, tem a ver com um cântico que a gente cantou também. Como é que é aquela letra? Cadê o Fael? Aquela letra, estando no lugar, descobrindo o meu lugar, para eu testificar ou para eu ser aquilo que Deus quer que eu seja. Teve uma música que nós cantamos que falava isso. No meio da letra dela fala isso: descobrindo o meu lugar para eu fazer a diferença. Então a igreja ela é uma alternativa, ela é uma diferença, ela é uma contrapartida, ela é uma contracultura. A igreja é algo assim, planejado no coração de Deus, muito diferente, muito diferente. Às vezes nós tentamos fazer a igreja ficar mais, como é que eu vou usar a palavra? Mais humana não é a palavra, porque a igreja é um negócio divino, mas ela é composta de pessoas. Então às vezes a gente usa os nossos costumes para fazer a igreja, mas os costumes da igreja não são nossos, são de Deus. Está meio complicado, né? Deu para entender o que eu estou falando? Não? Para a gente entender um pouquinho disso, a gente tem que entender que Deus é diferente da gente, para começo de conversa. E daí, Deus sendo diferente, Ele é o dono da igreja, daí Ele sendo o dono da igreja, a igreja fica diferente, e nós vamos nos conformando com a diferença de Deus, e daí vamos ficando mais parecido com Deus e menos parecido com o mundo. Difícil. Deu, né? É isso. Então, eu comecei colocando aqui esse quadro. Nós vamos fazer uma viagenzinha por um pouco da história, do começo da história da igreja. Tiaguinho também leu aqui um texto sobre o começo da igreja. Ele leu em Romanos, já existia a igreja em Roma. Nós vamos falar do começo dela, alguma coisinha do começo dela, para nos ajudar a entender não só por quê, mas como Deus quer que a igreja esteja junta. E essa é um quadro, figura do tabernáculo. Hoje eu vou usar todas aqui, estou me sentindo Washington. Deixa eu ver se eu acerto. Não é Washington, hoje está tudo aqui, professor Washington. E isso aqui é uma figura, um desenho de um tabernáculo. Eu pude ir, tive o privilégio de uma das vezes que eu fui a Israel, ir num lugar lá onde o pessoal diz, porque lá em Israel tudo eles acham que foi aqui, acham que foi ali, nunca se tem muita certeza de que foi realmente aqui ou realmente ali. Mas eu fui a um lugar que eles chamaram de cenáculo. Então ele tinha umas colunas parecidas com essa, e eu entrei lá com um grupo, a gente estava, grupo meio de turista, então naquela viagem que eu fui, eu estava mais tipo turista mesmo, com vários outros pastores, e daí eu dei uma sentada no chão daquele cenáculo, fiquei olhando para essas colunas, fiquei imaginando primeiro o cenáculo de Jesus, da ceia, Jesus lá com os discípulos, a mesa montada, e Jesus falando todas aquelas coisas. Depois no segundo momento eu fiquei imaginando o cenáculo, aquele lugar onde pessoas estavam reunidas mais ou menos entre 8 e 9 horas da manhã, e começaram a acontecer coisas incríveis, e diferentes, e inesperadas. Isso mais ou menos 40 dias depois que Jesus ressuscitou. Todo o princípio da igreja, né? Precisamos falar o óbvio. Outro dia eu estava conversando com o pessoal do grupo de noivos e a gente precisava
nós começamos a falar algumas coisas que hoje parecem óbvias no falar, mas para a sociedade elas parecem tão estranhas, né? Então, por exemplo, hoje a gente falar de um casal, é bom explicar, né, tia Ruth? Um homem e uma mulher. Porque você falar um casal, às vezes hoje não fica tão claro quem são esses dois elementos, né? Então, ressurreição, nós comemoramos semana passada, foi isso? A ressurreição de Jesus, ou pelo menos uma data possível na qual imaginaríamos que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte, que Jesus, como homem e como Deus, ele saiu de uma dimensão, passou para outra, ele morreu, parou o coração dele de bater. Mas ele era Deus. Pois é, ele era Deus, mas ele era homem, e o coração dele parou de bater. E só voltou a bater 3 dias depois. Isso por obra do pai dele, que foi lá, tocou o coraçãozinho dele e colocou ali de novo, né, doutora Vivian, um ritmo sinusal. E voltou a bater o coração de Jesus, e Jesus ressuscitou. E ele foi o primeiro dentre os mortos que voltou para a vida. E isso trouxe toda a base do que hoje chamamos de cristianismo. O cristianismo é baseado na morte e na ressurreição de Jesus. Sem isso, não existe cristianismo. Se nós temos dúvidas sobre isso, então não existe cristianismo. Certo? Próximo. Foi muito. A palavra diz que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos depois que ele ressuscitou. Na verdade, teve aquele grupo dos 120, mas ele subiu aos céus. E depois os discípulos voltaram para Jerusalém, e diz a palavra que eles permaneceram ali constantemente no templo. Jesus tinha falado para eles assim: vocês esperem aqui até que vocês sejam do alto revestidos de poder. Então ele deu uma ordem para ninguém sair de Jerusalém até que acontecesse um próximo passo para que a igreja pudesse acontecer. Então, Lucas 24, é aquele texto quando ele está falando com os 2 discípulos de Emaús, e depois eles descobrem que ele era Jesus, e ele estava explicando ali, falando tudo: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Isso depois de ele já ter ressuscitado. E aí eles ficaram. Só que o que aconteceu em Jerusalém foi uma coisa que aconteceu concomitantemente. Havia naquela época em que Jesus ressuscitou algumas festas de Israel. Essas festas de Israel, elas aconteciam todo ano. Vinham judeus de todo o mundo da época. Depois eu vou mostrar para você um mapinha dos judeus, de onde que eles vinham. Eles vinham de todos os lugares celebrar essas festas antigas, tradicionais do povo hebraico. As festas duravam em torno de 60 dias. Por quê? Porque tinha uma primeira festa lá no começo, e depois tinha outra festa que era 7 semanas depois, que era a festa do Pentecostes. E tinha a festa dos primeiros frutos. Eram 3 festas principais que aconteciam quando eles se encontravam. Era como uma feira mundial. Todos os judeus do mundo inteiro da época iam para Jerusalém nessa época para participarem dessa feira, dessa peregrinação. Nenhuma coincidência com o povo hoje indo para Meca todo ano, né? Vocês sabem que Mohammed viveu em Jerusalém, viveu em Israel um bom tempo antes dele criar sua própria religião. E hoje, todo ano, existe uma peregrinação para Meca. Nas festas de Israel havia uma peregrinação todos os anos para Jerusalém. Era turístico, era internacional, era familiar. Pessoas talvez que moravam em outros lugares do mundo da época vinham estar com seus familiares, vinham participar dessas festas junto com eles. Esse era o contexto que Deus preparou para um primeiro momento do acontecer a igreja. Então havia a Páscoa, depois tinha a festa dos primeiros frutos, que eram uns 3, 4 dias depois, onde havia como um cerimonial. Na verdade, havia orações e busca a Deus para que a colheita daquele ano pudesse ser boa. A colheita ia acontecer bastante tempo depois, mas essa festa acontecia alguns dias, prevendo, pedindo e clamando a Deus por uma boa colheita. Uma boa colheita seria um bom ano, seria alegria para a família, seria comida no prato. Então eles tinham essa festa que acontecia logo depois da festa da Páscoa. E daí eles esperavam por 7 semanas. Então, quando eles compravam a passagem lá de navio ou tudo mais para ir para Jerusalém para participar, os que eram mais ricos pelo menos, essa passagem tinha que dar uns 2 meses, porque eles ficavam lá 2 meses
para acompanhar todas as festas e participar também da festa das semanas, das primícias ou de Pentecostes. Vamos lá. O que tínhamos na época que aconteceu Pentecostes? Então aqui está Jerusalém. Da onde vinha a gente? Então aqui, ó, Panfilha, Ásia Menor, do Ponto, da Capadócia, da Mesopotâmia, da Arábia, do Egito, da Líbia e até da Bota aqui. Vinha gente de lá dos lados de Roma também. Então, quando havia o Pentecostes, esse mundo, que era o mundo principal da época, se reunia todo aqui. Deus, na sua grande sabedoria, cria as situações para que a igreja aconteça. Isso não é diferente no século 21. Nós estamos vivendo hoje situações sociais e tudo mais que pedem da igreja posicionamento. Foi falado aqui já hoje a importância da igreja, a igreja na sociedade. Não a igreja como um partido político, a igreja como uma contracultura, a igreja como uma opção de vida, a igreja como uma forma de viver. Mas eu vou comparar os quadrinhos aí. Próximo, isso. Então o que aconteceu? Numa população, normalmente Jerusalém tinha uma população de mais ou menos 100 mil pessoas. Quando acontecia a festa, esses 2 meses de festa, a população mais ou menos quintuplicava. Ela ia de 100 mil habitantes para 500 mil habitantes, meio milhão de pessoas. Para você ter uma ideia, você imagina, por exemplo, quando você vai para a praia em janeiro e a população de uma cidade de praia é uns 50 mil, de repente ela vira uns 500 mil, todo mundo vai comprar pão de manhã, todo mundo quer leite, todo mundo quer água, a água acaba, o pão acaba, começa a acabar tudo. Né? Você já deve ter experimentado isso. Você chega na fila da padaria de manhã, todo feliz, do sol, para ir para a praia, fica 1 hora na fila do pão, depois não tem água, aí vai no supermercado, vai procurar o galão de água, já não tem mais galão de água, todo mundo comprou para estocar, porque tem muita gente, está todo mundo apavorado. Então nessa época, em Israel e em Jerusalém, era um tempo muito forte, muito momentoso, muito especial. Deviam ir jornalistas do mundo todo para lá, para ver o que estava acontecendo. No começo do cristianismo, então, a gente pode chamar no livro de Atos as coisas que aconteceram lá como ondas, né? Ondas do Espírito Santo. A gente usa essa expressão até hoje. Eu vou só falar de 3 hoje para tentar dar uma ideia desse começo, para a gente chegar onde realmente interessa para a gente. Mas o começo do cristianismo era aquelas 120 pessoas que estavam com Jesus e de repente aconteceu uma primeira conversão, capítulo 2 de Atos, quando acontece de manhã no cenáculo aquelas movimentações, línguas de fogo repartidas sobre a cabeça das pessoas, e elas falavam elas falavam com sua própria boca nas diferentes línguas sobre as grandezas de Deus. E naquela manhã muita coisa começou a acontecer. O mundo da época começou a ser mexido. Pessoas que estavam passando fora achavam que aquele povo que estava lá dentro estava bêbado. Até que Pedro se levantou, um dos 12, leu esse texto, que é o texto do livro de Joel, profético, sobre o que haveria de acontecer. E aí, nesse primeiro momento, onde foi esclarecido as Escrituras para essas pessoas, onde houve um mover do Espírito Santo fantástico, porém, eu friso, diferente, atípico. Você imagina se por acaso no próximo culto aqui a gente tem uma visitação do Espírito Santo e todo mundo começa a ver línguas de fogo sobre a cabeça de todo mundo. Eu falei todo mundo porque alguns vêm. Agora você imagina a igreja inteira vendo, caindo língua de fogo na cabeça de todo mundo. Aí você imagina chegar uns 2, 3 repórteres da Record, da Globo, sei lá mais de onde, que ouviram dizer que isso está acontecendo, eles chegam aqui dentro e vêm as línguas também. E aí? Que tal? Bom? Ou não? Vai sair no Fantástico e tal. Aí vamos falar, o que é esse negócio? Línguas de fogo sobre São Paulo. Né? E você lá, e eu lá, e nós lá. E aí a câmera grava, na câmera sai também a língua de fogo na tua cabeça. Obrigado, Tiago. Então. Mas isso é atípico já. Vocês podem usar isso depois para fazer confusão, para vender matéria especial. Deus não se preocupa com isso. Deus se preocupa em fazer o que lhe apraz e o que é útil. Os homens fazem suas traduções, seus entendimentos, suas críticas. Deus não está preocupado com o que os homens dão de crítica.
Na verdade, Deus não está nem aí com esse aspecto. Deus tem o cumprimento daquilo que Ele quer, daquilo que Ele designou fazer, e nós entramos nesse processo e Ele nos leva aonde Ele quer. O André e a Fernanda falaram agora, eles foram para Irlanda. Muito tempo atrás eu fui também para a Inglaterra, ficamos um ano lá, os 3 filhinhos pequenos. Essa história de vez em quando precisa contar só para tentar animar a fé dos irmãos. Naquela época a inflação no Brasil, os que estavam vivos e sabem, era em torno de 40% ao mês. Hoje nós já estamos apavorados com 8% ao ano, né? Nós melhoramos, viu? Naquela época a tal da Libra seria mais do que é R$5 hoje aqui no nosso dinheiro. De primeira eu até achei que eu tinha mesmo enlouquecido e estava indo para o lugar errado e estava fazendo as coisas erradas. Cheguei lá, com uma semana que eu estava lá, roubaram meu tecladinho. Tinham dito para mim que em Londres a porcentagem de roubo era menor que 5%. Então eu devia estar concentrado naquela igreja que eu fiquei, porque foi lá que roubaram o meu teclado. E daí eu falei assim: Deus, errei, né? O Senhor está me dizendo que é para eu voltar porque roubaram meu teclado. Não é isso, Senhor? Não, não era isso. Eu acabei ficando 3 anos lá. Aí os meus irmãos do Brasil, meus queridos, amados, fizeram churrasco, fizeram a festa do sorvete, fizeram não sei mais o que lá. E o dinheiro para um novo instrumento meu lá veio daqui, e não dos pounds poderosos da Grã-Bretanha. Então Deus faz as coisas de formas assim, em português, e para seres humanos eu teria que dizer atípicas. É a melhor maneira de tentar definir isso. Deus deu a palavra para a gente ter dicas de como Ele é, mas a atipia de Deus é toda especial. É claro que Ele nunca muda princípios nem fundamentos, vamos ficar bem claros nisso, da sua santidade, dos seus atributos, da salvação em Jesus, isso não muda nunca. Agora Deus, como Senhor, se dá o direito de fazer as suas atipias, eu diria isso em português fraco, para cumprir os seus propósitos e para ser o todo-poderoso que nós dizemos que Ele é. Então eu coloquei aqui, agora você imagina, aconteceram 3.000 conversões de um dia para o outro. Tinha 120. A igreja inicial tinha 120. Como é que você vai cuidar desses 3.000? Agora imagina. Imagina que nós estamos numa cidade aí onde juntaram 500.000 pessoas, nós somos aí uns 250, e de repente de um dia para o outro se convertem 3.000, 4.000, 5.000 pessoas que vieram de outros lugares e pretendem ficar mais tempo em Jerusalém. Aliás, eles estão pensando, não, mas agora eu quero saber de Cristo, eu quero conhecer mais a Deus, eu não vou voltar para minha casa agora, eu vou voltar não sei quando. E daí, se fossem 120 irmãos para 3.000, cada irmão deveria mais ou menos de receber na sua casa em torno de uns... Quanto que dá mesmo? Escrevi lá, acho que 50 ou 60, né? 50. Se nós tivéssemos 50 casas de cristãos, os 120, onde um livro que eu li que me deu essa ideia, eu fiquei pensando, tudo bem, se os 120 fossem, vamos dizer, pares de 2 pessoas, ou famílias de 2, ou estamos chutando um valor, até um número de casas grande. Se tivéssemos 50 casas de cristãos, quantos teriam que ficar em cada casa dos 3.000? Você já imaginou? Mas como assim? Essas pessoas têm que se virar, Tem que se virar? Elas acabaram de se converter, você vai fazer o que com elas? Vai mandar elas se virarem? Então, hoje o Tiago leu aqui sobre o costume da igreja também de repartir tudo. A gente fala do começo da igreja sobre repartir entre os irmãos, tinham tudo em comum. Nessa época aqui, o que nós podemos imaginar que estava acontecendo é, para receber os irmãos que tinham se convertido e que agora precisavam de Jesus, alguns, porque a palavra diz que eles iam e depositavam seu dinheiro aos pés dos apóstolos. Que dinheiro é esse? Talvez foi da sua própria casa, né? E deve ter pensado, bom, se eu vender a minha casa, dá para alugar 3 casas por 6 meses, 1 ano. E aí dá pelo menos para eu ajudar, quem sabe, umas 30, 40 pessoas. Eu sei que talvez você nunca pensou nisso, mas pense. Porque eu estou lidando com números que são históricos, que tem alguma base. Eu não estou chutando o número aqui. Estou chutando talvez o número das casas dos cristãos, mas os 3.000 está escrito aqui, então não tem chute. E de um dia para o outro eles precisavam de gente, eles precisavam de um lugar para ficar. Sim, mas eles viajaram 2 meses, tinham que levar dinheiro. Devem ter levado algum. Você, quando você viaja 2 meses para algum lugar, você leva muito dinheiro. O brasileiro, eu sei que, a não ser que ele seja muito rico, ele vai meio na fé também, não vai?
Os que eu conheci pela Europa e pelo mundo aí, haja fé, inclusive. Alguns até eu chamaria de um tanto de irresponsabilidade, inclusive. Então, você acha que o cara ia para Jerusalém, ia passar 2 meses de festa lá, ele foi completamente farto de dinheiro, tudo certinho, para ficar lá esse tempo. De repente ele se converte, ele conhece a Jesus, ele tem um encontro com Deus. Aí ele fala, não, eu não quero voltar agora para onde eu estou, eu preciso ficar mais aqui. Mas aonde nós vamos nos reunir? Talvez os apóstolos pensassem, bem, precisamos comprar um prédio, porque afinal agora já temos 3.000 pessoas, vamos levantar as ofertas e compraremos um prédio na principal, na Avenida Jerusalém, onde todo mundo passa, e de repente já colocamos a placa lá em cima, Igreja dos Santos Apóstolos da vinda do Senhor Jesus dos últimos dias. Bom, de princípio não aconteceu nada disso, a gente sabe a história. Eles começaram a se reunir no pórtico de Salomão. Pórtico quer dizer porta, era um portão. Ia todo mundo para o portão de Salomão, que era um dos lugares da murada e da cidade de Jerusalém, onde se tornou o point dos crentes. Conversa do povo dos 3.000 no dia seguinte. Isso aconteceu no primeiro dia da semana, vamos dizer, Pentecostes, no segundo dia, segunda-feira. Onde nós vamos? Vamos no pórtico lá, meu. Vamos ouvir lá. Quem que vai falar hoje? Hoje é o Pedro. Quem é Pedro? Pedro é o cara que traiu Jesus. Você não conhece nada de história. Vamos ouvir lá o Pedro. Ele traiu, mas como que ele é apóstolo? Peraí, cara, vai lá ouvir. Aí chega lá, está o Pedro falando, então naquela noite eu traí o meu mestre. Todo mundo, mas depois eu pedi perdão para ele. 3.000. Aí como o grupo assim não era ainda muito didaticamente comportado, um levantou no meio e falou, Pedro, mas ele aceitou o seu perdão? Eu vou te explicar, senta. E aí ele começava a explicar o perdão, porque não tinha escrito, vamos abrir nossas Bíblias, não tinha escrito ainda. Só se fosse profecia, abram, também ninguém tinha a Bíblia. Então eu vou abrir para vocês em Isaías, do profeta, no capítulo tal. Como é que é? Abriu o rolo. Eu vou ler para vocês aqui o profeta Isaías. Quantos já ouviram falar de Isaías? Minha mãe me contou uma vez sobre um Isaías. É um profeta, né? Que nem Daniel. Alguns, sim. Na sinagoga. Você ia à sinagoga? Sim, e ainda vou. Ótimo. Tenta pensar isso. Imagina essa loucura. Porque a gente pensa em Atos dos Apóstolos de uma outra forma tão, às vezes, não sei se é hollywoodiana, mas a gente pensa de um jeito assim, meio estranho. Será que eles venderam as casas? Por que eles iam depositar o dinheiro a pés dos apóstolos? E que dinheiro era esse? De onde vinha esse dinheiro? 60 pessoas entrando e saindo da minha casa todo dia. Deus mexe conosco nos nossos rituais, padrões. Você imagina, você tem a tua casa, todo dia você faz o cafezinho tal hora, você sai tal hora, você tem que ir para o teu trabalho, você deixa a chave debaixo do capacho, porque você é empregado, é vieta, de repente acabou tudo isso. Você está com um monte de gente na sua casa, todo mundo vibrando, todo mundo querendo ir para o pórtico de Salomão, porque agora aconteceu uma coisa diferente. E a esposa chega para ele, marido, como é que nós vamos dar comida para todo esse povo? Agora eles querem ficar aqui, esse negócio de Jesus, todo mundo feliz, mas e nós? Como é que nós vamos fazer com tudo isso? Pensa um pouquinho. Porque isso tem tudo a ver conosco. No século 21. Muito tempo depois. Deus já criou para você situações, mesmo até familiares e circunstanciais, nas quais todas as suas rotinas e os seus cuidados foram por água abaixo? Só isso. Puxa, que bom, vocês são bem-aventurados então, todos. Deus mexe conosco. Eu lembro que houve alguns anos atrás aqui na igreja que uma palavra que eu achava difícil de eu dar para as pessoas quando Deus colocava no meu coração Deus falava assim, vai e fala para aquela pessoa que ela precisa abrir a casa dela para receber pessoas. Não é receber pessoas 60 para dormir na casa dela, é abrir a casa dela para essas pessoas conhecerem o Deus que você tem. Chamamos isso de, na questão da família, pequenas famílias. Outros chamam de grupos familiares. Outros chamam de células e por aí vai. É uma das propostas que começaram lá na igreja primitiva, lá no começo. Então a vida da igreja, o estilo de vida da igreja começou nas casas. Então eles iam para o pórtico de Salomão todo dia, mas tinha uma hora que tinha que comer, tinha que dormir.
Eu li num historiador, no Gene Edwards, que é um dos meus favoritos. Ele escreve assim: possivelmente aqueles que tinham trabalho, porque o trabalho daquela época você ia de manhã, por exemplo, até o centro da cidade, o mercado principal, que era o trabalho de Paulo, por exemplo, para você remendar tendas. Então você ia lá às 5, 6 horas da manhã, ficava lá no mercado esperando que alguém viesse te chamar para você trabalhar. Era um dia de trabalho. No dia seguinte acontecia a mesma coisa, no outro dia acontecia a mesma coisa. Então eu fico imaginando alguém que tinha um trabalho para o dia inteiro. Ele falava, aquele hóspede que ele estava recebendo, que por exemplo veio lá de Roma, veio lá da Itália, com um hebraico assim meio ruim, com um sotaque meio italiano, e ele chegava para ele e falou: olha, nós vamos fazer o seguinte, eu vou dividir metade do meu serviço com você. Então eu vou de manhã, trabalho lá de manhã, depois eu vou para o pórtico, você vai para o pórtico de manhã, e daí à tarde você trabalha e eu vou para o pórtico, beleza? À noite a gente se encontra em casa e daí compartilhamos o que Deus fez por nós nesse dia. Isso não é sonho, era como o povo vivia naquela época. Assim como algumas coisas hoje que nós achamos que são sonho, podem deixar de ser sonho se nós começarmos a vê-las da forma correta. Eu tenho conversado com vários irmãos hoje e eu sei que um dos grandes desafios hoje de muitos de nós aqui, muitos dos que estão aqui, muitas vezes é ganhar menos dinheiro para ter mais tempo com a minha família. Não vou pedir para levantar a mão aqui quantos entendem o que eu estou falando. Porque hoje o negócio é ganhar dinheiro, hoje é cuidar, hoje é prever. Não está errado isso. Mas sabe, nós temos uma vida só. Se eu passar a minha vida inteira pensando em só ganhar e guardar, quando eu tiver com os celeiros fartos, aí Deus chega e fala: chegou a sua hora, venha comigo. E daí o celeiro fica para os seus filhos, eles vão brigar em cima do teu... Espero que não aconteça isso, mas fica brigando em cima do teu túmulo para resolver com quem que fica, quando fica com 50, outro com 30, outro com 20, quem que merece mais, quem merece menos. Isso é a vida que nós temos aqui. Enquanto o nosso coração bate, tem que pensar nisso tudo. E tem que pensar qual é a contrapartida do cristianismo nessa história. Se há um lugar para o cristianismo nisso. Seguir a Jesus não funciona sem vida de igreja, que é o que eu coloquei aqui. Essa vida de igreja na época, era isso que eu estou compartilhando com vocês. Quando ela começou, era receber pessoas, um monte de gente. E a coisa não parou aí, né? Os 3.000 do Pórtico Salomão. A igreja começou sem padrões de lugar. Por exemplo, qual é o padrão de São Paulo? O padrão de São Paulo é, se tem o culto às 6, eu precisaria sair talvez, dependendo de onde eu moro, 5 horas da tarde ou 5h15 para conseguir chegar às 6. Geralmente o que acontece é que eu saio 15 para 6, daí eu chego 15 para 7. E está tudo bem, o louvor já está terminando, tal, beleza. Mas isso é São Paulo, sabe como é que é? O trânsito. Ou então tem um jogo de alguma agremiação muito importante que começa às 16 horas. Daí eu fico vendo o jogo até 15 para 6. Daí eu saio correndo, 20 para 7 eu estou aqui. Aí é benção, ainda pego um finzinho do louvor, ainda participo. Isso é São Paulo, não estou dizendo que é a Vila Mariana, nós aqui, é São Paulo. Ou não? A igreja não tinha padrões da sociedade. A sociedade tem que seguir a igreja, não a igreja seguir a sociedade. Amém. Será que eu tenho alguns améns para isso aqui? Ou estou falando uma besteira? Ou estou falando algo impossível? Já acho isso impossível. Não é. Não é. Não é. Muito bem, a segunda onda, vamos ver o que aconteceu aqui com a onda. Acho que a onda foi levada. No capítulo 4 de Atos nós temos a segunda onda, que foram mais 5.000 conversões. Quando Pedro e João curaram o paralítico, ela vai e volta, né, Gus? Isso aqui nem é uma onda mesmo. Olha lá. Agora ela foi, chegou. Houve uma conversão. Deus permitiu que eles passassem na frente da sinagoga, na frente do templo, e daí tinha lá um mendigo, um cara que todo mundo já conhecia há muitos anos. Você deve passar em frente de igreja. Eu passo, sempre quando eu venho aqui para a igreja, nessa Nossa Senhora da Saúde aí que tem, né? Aí perto do Arquidiocesano, da Estação Santa Cruz. Sempre tem alguém sentado lá na frente. Às vezes é paralítico, às vezes não é. Às vezes o cara põe a ferida dele da perna assim. Eu já vi alguns desses em algumas situações que ninguém vê, eles aumentando a ferida para ela continuar aberta, para o sustento dele continuar. Eu já vi isso, já vi gente fazendo isso. Mas às vezes dá vontade de sair lá e falar: o que você quer? Senhor, eu quero um dinheirinho. Não. Você quer ser curado desse negócio?
Alguns talvez até vão dizer, não, esse é meu meio de sustento. Alguns vão dizer, eu quero. Aí está passando gente na rua, os caras passando, você lá conversando com ele, de repente um parou para olhar, e você vai, tá bom, então em nome de Jesus levanta. Aí o cara dá um pulo na Nossa Senhora de Lourdes, começa a correr para lá e para cá e dá berro, começa a berrar, estou correndo! O povo começa a passar, parou o sinal, e o cara com os malabares também vai lá para olhar o que está acontecendo. Aí vem outro, tumulto. O que aconteceu? Pô, o cara não andava, é o cara que fica na frente da igreja todo dia, todo mundo conhece ele. Lá o que aconteceu foi que Pedro e João fizeram o quê? Já trouxeram ele para o pórtico também. Vamos lá, vamos lá. E mais um monte de gente veio atrás para ver como é que era aquele negócio. E daí eles contaram o testemunho. Daí mais 5.000. Obrigado, seu Ivo. Mais 5.000. Numa levada. Aí claro que os religiosos da época ficaram muito nervosos e resolveram prender os dois. E aí eles foram presos. Vamos ver se eu sigo a minha ordem aqui. Pedro e João são presos, 5.000 conversões. Isso a gente chamaria da segunda onda, se a gente vai estudar Atos de uma maneira um pouco mais didática. Não vai. Cadê a próxima onda? Vamos, onda. Venha. Isso, será onda. Isso aqui é a continuidade do que aconteceu com os dois presos, com a cura daquele que estava lá, que eles curaram. Naqueles dias crescendo os números dos discípulos. Então provavelmente se fala que todo esse processo que eu estou falando, em alguns momentos aconteceu num período todo de 4 anos para a igreja, onde as coisas foram acontecendo, onde a igreja foi acontecendo. A essa altura já estaríamos chegando a 15.000 crentes. Aleluia, Tiago, 15.000. Não, mas nós não estamos preocupados com números. Não, mas Deus está. E aí escolheram os 7. Esses 7 varões não chegaram para eles e falaram, olha, você vai ser agora quem vai servir a ceia todo domingo, você vai ficar na frente da porta da igreja e mais algumas outras coisinhas não dá para você. Eles falaram, chama 7 aí para resolver problemas, nós temos um monte de viúvas, estamos com 15.000 pessoas, precisamos dar comida para esse povo, eles estão reclamando que eles não recebem comida. Então esses 7, vocês vão resolver esse problema. Nós apóstolos vamos cuidar da palavra, do estudo da palavra, e vocês, por favor, vocês 7, resolvam esse problema de umas prováveis 3-4 mil pessoas dentre as 15 que tem esse problema. Amém, queridos? Nós vamos orar, vocês cuidam disso. Amém? Os 7 varões. Aí surge o primeiro mártir, quer dizer, Pedro e João saíram da prisão, e daí quando eles saíram, em vez do povo ficar apavorado, foi aquele auê maravilhoso. O nosso Deus. O texto de Atos diz um texto que eles todos juntos recitaram naquela hora, quando eles viram lá Pedro e João juntos de novo, fora da prisão, dizendo para eles, olha, nós vamos obedecer a César, menos do que diz respeito a pregar a palavra. Se nos proibirem de pregar, e essa lei nós não vamos obedecer. E os 15.000, aleluia, aquela mob de gente no pórtico de Salomão. Devia ter várias câmeras da Globo lá, né? Todo mundo olhando o que estava acontecendo. Hoje, neste dia, tivemos a cura, uma dita cura. É referido por alguns que ele foi realmente curado. Já entrevistamos seus pais e eles disseram que provavelmente foi. E aí vai. Como a mídia tão verdadeira sempre comparece. Cresceram o número de discípulos, o número já chegaria a 15.000, vamos lá. Isso aqui é só para dar uma ideiazinha para vocês. Vamos ver se entra os quadrinhos. Acho que passou, Gustavo? Ou não? Não, né? Isso aqui para a gente ter uma ideia das igrejas que foram fundadas nos primeiros anos de cristianismo, nos primeiros 100 anos de cristianismo. Olha as regiões que foram alcançadas, tá? O norte da África, claro, uma boa parte do Egito. E aqui vai, e aqui Israel, Síria, uma boa parte do que hoje é a Turquia, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, uma boa parte aqui de Grécia, Chipre,
E aqui a botinha também, Roma, né? A igreja em Roma. Paulo insistiu tanto de ir em Roma, provavelmente ele morreu lá. E ali ele iniciou também o cristianismo verdadeiro. Só para você ter uma ideiazinha, no mundo da época, o que estava acontecendo. Isso. Agora eu faria duas comparações aqui. Vamos. É a primeira vez que eu estou testando, gente. Me disseram que funcionava. Está aqui. Tá. E agora o outro quadrinho. Esse aqui era o povo que foi alcançado pelo Pentecostes, que nós mostramos. Eu queria fazer uma comparação aqui com um outro mapa. Vamos ver se ele vem. Oi? Será que tem que ser para lá? Falando que não precisava. Ó, só uma comparação. No mundo de hoje que você está vendo aí na televisão, que está aquele caos, eles foram dos primeiros a receber o evangelho. Turquia, está lá em cima, ó. Turquia, Irã, atenção, Pérsia, né? A Mesopotâmia, Síria. Olha os países que foram alcançados com o evangelho logo no começo: Jordânia, Egito, Arábia Saudita. Talvez não pegou o Iêmen e Omã, mas pegou a Arábia Saudita. Está aqui. Iraque, Catar, Emirados Árabes. De alguma forma, pela rota da seda, ou por esses missionários todos e pelos apóstolos que saíram depois da dispersão, o evangelho foi chegando a todos esses lugares. Porque hoje essa semente está dormente. O evangelho foi pregado lá por gente de primeira classe, cristãos de primeira classe. Mais uma. Por que congregar hoje? Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Eu usei o texto de Hebreus 10. Alguns vão pensar que eu vou dar bronca aqui. Não, pelo contrário. Eu vou dizer que esse texto, quando Paulo fala lá, vamos abrir lá, Hebreus 10, 25. Abre lá comigo, por favor. Não deixando nós, a congregação, e aqui no grego a palavra que eles ainda usam é sinagoga, não tinha a palavra melhor para explicar, escrevendo para os hebreus é sinagoga. Não deixando nós a sinagoga, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. O texto aqui depois continua com duas situações mais ou menos definidas na história, que são situações de perseguição. A primeira delas diz aqui: se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E aí o autor aos Hebreus vai falando tudo isso. E até o verso 30 ele fala: porque bem conhecemos aquele que disse: minha vingança eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Esse texto tem alguma ligação, quando está sendo citado pelo autor aos Hebreus, com a perseguição que Nero fez no ano 64 da era cristã. Você deve ter estudado ou visto, pelo menos em história, que o Nero fez uma grande perseguição aos cristãos, destruiu um monte deles, culpou eles de um monte de coisa que eles não tinham feito, e daí a perseguição sobre eles foi violenta. E por causa disso, muitos deixaram a congregação. Por quê? Paura, medo, desespero, insegurança, incerteza. O que vai acontecer comigo? Para onde que eu vou? Esse imperador é maluco, ele vai matar a gente. E depois, a partir do verso 32, ele descreve os dias passados, porque provavelmente foi ligado a uma outra época que aconteceu antes, que foi no ano 49 da era cristã, quando Cláudio, o imperador, que veio depois daquele famoso Calígula, a igreja sofreu, gente. Você imagina, eu não vou nem dizer que nomes de imperadores nós temos hoje, mas a igreja já teve imperadores como Calígula, como Cláudio, como Nero. Gente que era pior que Mensalão, ou que Lava Jato, ou que
posto de gasolina, o que quer que seja. Lembrai-vos dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte fosse feito espetáculo com vitupérios, tribulações, em parte fosse participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém. Então aqui ele não estava falando, olha, não deixe de vir à congregação por causa do jogo do seu time X. Não deixe de vir à congregação porque você acha que tem outras coisas mais importantes. Aqui o assunto era outro. Ele está falando, não deixe de vir à congregação porque você está sendo perseguido. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de nós. Se a polícia descobrir, a gente muda o endereço, mas não deixe de participar. Venha. Era essa a exortação. Qual seria a exortação hoje? Né? De nos congregarmos, de estarmos juntos. Cláudio, depois Nero. E daí, nesse mesmo texto, no 10:38, ele fala assim, nesse contexto, porque o meu justo viverá pela fé. Contexto de perseguição, de expoliação, de perda, de luta, de estresse. Há coisas que nós podemos fazer dentro do reino de Deus individualmente. Eu citei algumas, não necessariamente todas, não esgotei o assunto. Devoção pessoal, você pode fazer. Oração individual. Oração intercessória, mesmo que você esteja sozinho, você pode fazer. Buscar o Espírito Santo, você pode buscar o Espírito Santo. Aprender da palavra, você pode também. Tem muita coisa na internet, você pode buscar um monte de coisa. Tem pregações, tem palavras, tem estudos, tem muita coisa. Tudo isso você pode buscar sozinho. O que mais? Vamos para cá. Testemunhar de Jesus. Você pode testemunhar de Jesus quando você está sozinho? Pode? Pode mesmo? Por que o amém está tão fraquinho então? Você pode visitar, você pode ajudar pessoas, tanto indo na casa delas, como às vezes ajudando ela com finanças ou com necessidades, com cestas básicas. Uma parte do dinheiro que você dá para essa igreja, a gente divide com cestas básicas, com irmãos que precisam. Uma parte do dinheiro que você passa para essa igreja, ele vai para viúvas que nós temos, a quem nós ajudamos a sustentar. Elas não podem pagar um aluguel. Uma viúva que mora sozinha num lugar, como nós temos uma que é ligada a nós, num lugar sozinha, mas que seja um lugar razoável e decente, você sabe que ela não vai pagar menos de R$1.300, R$1.400 para morar num lugar decente, né? Uma viúva da igreja, e nós ajudamos. Então essas coisas, quando a gente dá para Deus do nosso bolso, a gente precisa entender que está acontecendo tudo isso simultaneamente. Amém. Simultaneamente, ao mesmo tempo. Tudo isso a gente pode fazer individualmente. Agora a pergunta é o que nós podemos fazer juntos, que é o começo dessa nossa sequência de pregações. E com elas, nós vamos procurar nesses 2 meses juntar a igreja, fazer da igreja um time. Nós fizemos 1 mês, né, da grande pesca. Já tiraram a redinha, que pena. Mas eu ainda estou com meus peixinhos aqui. Você está com os teus aí ainda? Então, fora de rotina, pega o seu peixinho aí, se tiver com ele, e vamos orar agora por eles. Porque não acabou a campanha. Nós tivemos a peça domingo passado. Essas pessoas que vieram aqui, vocês estão indo atrás delas. Você convidou ela para vir aqui, conseguindo que ela viesse, você está continuando indo atrás dela? Tá? Tá? Eu espero que sim. As minhas não vieram, mas eu continuo atrás delas. Nada mudou. Foi só a peça, mas eu continuo atrás delas do mesmo jeito. Senhor Jesus, aqueles que nós temos colocado diante de Ti, pessoas que são importantes para nós, a grande pesca continua. Amém.
Nós continuamos orando, nós continuamos buscando, nós continuamos pedindo do Senhor graça. O Senhor dá para nós sabedoria para saber conversar com essas pessoas. Dá oportunidade, Senhor. Dá situações especiais. Dá para nós sensibilidade. Dá para nós palavra de conhecimento. Dá para nós, Senhor, possibilidades, oportunidades, para que elas cheguem ao Teu conhecimento. No nome do Senhor Jesus. Quando nós nos reunimos, há coisas que nós não podemos fazer quando nós fazemos sozinhos. Veja o versículo. Um tem salmo. Então o salmista hoje foi o Rafael e todo o seu grupo. Outro tem doutrina. No caso hoje, sou eu. Outro tem revelação. Irmãos que às vezes procuram os pastores aqui, enquanto está rolando um mover do Espírito, e dizem: pastor, eu tive uma visão assim, assim, eu tive um sentimento assim, assim, eu entendi de Deus assim, assim, eu tenho esse versículo, e daí a liderança avalia aquilo e traz para o povo. Fala: gente, tem uma pessoa aqui que está com tal, tal e tal necessidade, nós queremos orar por você, vem aqui à frente. Isso não acontece sozinho, só vai acontecer se a gente estiver junto. Amém. Por quê? Porque Deus fez assim, para que nenhum de nós fique sozinho. Ah, mas eu queria ter todos os dons. Você não vai ter todos, porque senão você vai ficar em casa, profetizando para você mesmo o resto da sua vida. E o propósito não é esse. O propósito é você dar para outros. Temos tantas iniciativas aqui na igreja, temos celebrando, temos tido tempo de oração, temos tido até passeio, tempo de comunhão, para quem pode ir. Temos tido algo específico para jovens, algo específico para crianças, e temos a nossa reunião da família, no domingo à noite. Quando nós nos reunimos, essas coisas precisam acontecer. Por quê? Se elas acontecem, a edificação vem. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14 está falando dos dons do Espírito. Nós vamos ter uma noite aqui nessa sequência de 2 meses, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso em termos práticos, e vamos buscar praticar isso aqui. Mas essas coisas, se a igreja não estiver junta, não dá para fazer. Amém, queridos? Amém. Você pode adorar a Deus sozinho? Sim, você pode. Mas quando nós estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome, somos um corpo em Cristo, aleluia. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Quando estamos juntos. Por que fazermos vigília juntos? Porque Jesus traz a sua revelação. Amém. Jesus fala das coisas que estão acontecendo conosco. Amém. Com o nosso país. Hoje houve de novo manifestação. Eu não tive chance de olhar, né? Depois das 6 da tarde eu já não olhei mais nada. Eu não sei nem como é que elas foram, o que aconteceu. Mas nós, igreja, precisamos estar cientes dessas coisas. Precisamos orar por elas. Precisamos orar pelos nossos líderes. Tem gente aqui dentro que trabalha com algumas pessoas de influência. No estado, talvez, no país. Você lá é luz. E aí a tua atuação sozinho. Mas quando você chega aqui, nós oramos juntos. E de repente Deus dá uma palavra para você. Olha, a esposa do ministro tal está passando por tal coisa. Você tem acesso a ele, ou do deputado X, ou do vereador Y. Vai lá e fala para ele que eu, o Senhor, tenho isto, isto e isto para fazer. Minha pergunta: você acredita que isso pode acontecer? Senão não dá nem para continuar, né? Amém. Eu também creio. Eu creio. E dessa forma, a igreja vai se tornando contra a cultura. Vocês lembram da mulher de Pôncio Pilatos? Todo mundo lembra aqui? Quando Jesus estava sendo julgado, lembra disso? Lembra o que ela falou para o marido dela? Ela falou: olha, em sonhos, eu tive sonhos com esse homem e eu sofria. Não mexe com esse homem, eu sonhei com ele. Ele aparece nos meus sonhos, ele aparece no meu quarto. Não faz nada com esse homem, por favor, Poncinho. Não faça nada com ele, solta ele. Ele não tem culpa, ele é justo. Eu vi isso no meu sonho, não faça nada.
Era mistério que Jesus morresse, por isso ele morreu. Mas nem por isso Deus não foi falando com outras pessoas à volta de quem ele era. A esposa do próprio cara que condenou ele à morte, por exemplo. As estratégias de Deus. Queridos, se nesse século 21 nós não crermos que Deus pode atuar dessa maneira, não tem mais jeito para esse mundo. É cruzar os braços e não fazer mais nada. Ou o sobrenatural, ou a intervenção de Deus através de nós individualmente, e nós como igreja, vai trazer opções, ou não tem mais jeito. A igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil, é que isso não se espalha para todo canto, mas tem ajudado muito os refugiados da Síria. Alguns aqui devem saber sobre isso. Nós temos ajudado bastante refugiados da Síria, que são nossos irmãos. Eles vêm para o Brasil e chegam aqui como refugiados, e daí tem toda uma lei para refugiado, tem que ficar 3, 4 anos aqui e tudo mais. Estão aqui, tem muitos deles aqui. Quando rompeu todo o problema do Haiti, 2 anos depois, alguma coisa assim, depois que a gente foi lá e tudo mais, muitos haitianos vieram para cá. Apareceram algumas reportagens na televisão que você deve ter visto, porque eles vinham de pancada, de centenas, às vezes de milhares. Teve um grupo que foi parar lá no Acre, não sei se vocês lembram disso, e daí trouxeram todo mundo para cá, para o sul, sudeste. Essas coisas estão acontecendo neste país, e nós somos, graça de Deus, como igreja, para conseguirmos ser relevantes. Eu quero orar com você agora. Isso é só o começo. Nós vamos falar sobre muitas coisas. Pastor Jorge vai vir semana que vem. Nós já temos toda uma planilha das pregações. O cristão na área social. E várias outras que nós vamos ministrar. O cristão juntos aqui, nós ministrando diante de Deus, cumprindo 1 Coríntios 14. Queridos, nós precisamos estar juntos. O poder que havia na igreja primitiva, tanto acontecia nas casas, como acontecia quando eles iam para o pórtico de Salomão. Eu não sei se naquela época chovia, mas não tinha telhado, com certeza não tinha 5.000 cadeiras para o pessoal sentar na frente daquele portão. Não tinha nada disso. Não tinha ar-condicionado. Não tinha nada. Mas tinha uma presença de Deus absurda. Eu fico imaginando aquele povo indo para lá, rejubilantes. Eu falo, não, guarda um cantinho lá para mim. Estou terminando o meu serviço aqui, eu já vou. Aonde? Não, aquele montezinho lá que tem no cantinho, na curva lá da rua Moisés com a Avenida Davi. Guarda lá para mim, eu estou indo lá. Eu vi no Haiti irmãos se reunindo na rua. Acho que o Jamie estava comigo também. O Rafa viu também. Cultos na igreja. A igreja desmoronou o prédio. Sem problema, culto na rua. Então, teve uma que a gente foi que foi muito engraçado. Eu mesmo me sentia assim meio atrapalhado, porque eu estava aqui, tinha os pastores juntos. Isso aqui era o prédio, o que restou do prédio da igreja. Então a gente estava aqui, os líderes, tal, todo mundo sentadinho, bonitinho. Mesmo com 40 graus, eles vão tudo de terno. As mulheres vão de vestido, pegam o seu melhor vestido. Todo mundo lá bonitinho, debaixo dos 40 graus. A gente aqui, e aqui tinha a rua. E ali tinha calçado, e o povo sentava lá e ouvia a gente falar daqui. Às vezes passava uma carroça com um burrinho, carroça fazendo aquele passando na tua frente assim. Você, então, irmãos, e os caras, amém, aleluia, e a carroça passando na frente, a rua, e eles do outro lado da rua. E eu vi isso. Fiquei tão feliz. E olha, não precisava nem dizer, irmãos, presta atenção aqui, só mais 2 minutinhos. Não tinha esse negócio, não. Eles estavam tão ligados, querendo tanto de Deus. E Deus vinha. Deus vinha com carroça passando, com carro, com caminhão. Deus vinha. Deus vinha. Porque é interesse dele vir. É interesse dele se manifestar. Mas isso sempre para um propósito. A igreja não pode ser orgulhosa nem egoísta, meus amados. Tudo que Deus dá para nós, e faça como Ele tem feito. Eu tenho visto vocês com um outro ânimo, com uma outra disposição. Eu tenho visto isso, nós, a liderança, temos visto isso na igreja. Isso tem nos animado.
nos grupos, no evangelismo pessoal, na sua luta por alcançar pessoas para Jesus. Vocês estão indo muito bem, aleluia. Mas a gente precisa ir mais, e daí esse mais é para a gente fazer mais. Então Deus nos autoriza e nos ensina e nos prepara para a gente fazer mais. Amém. Precisamos voltar àqueles dias sim dos sinais nas ruas. Precisa sim. Está precisando. Porque outro dia um dos meus filhos estava conversando com um dos chefes dele, e ele via só o que os cristãos faziam via televisão. Então ele falou, muito educado, tal, virou para meu filho e falou assim, mas sabe, eu vejo às vezes um negócio que eles fazem com a água lá pela televisão que eu achei meio estranho. Aí meu filho falou, não, realmente, eu também não concordo com aquilo, mas eu creio que Deus pode fazer. Ele, não, claro que Deus pode fazer. Então, é por aí que a gente tem que pegar. Não se a água é benta, se não é benta, se joga no chão, se paga o carnê, deixa isso para lá. Vamos ver o poder de Deus se manifestar. Vamos ser os instrumentos disso. Eu quero orar com você, vamos ficar de pé, por favor. Vamos orar juntos, né? O nome é juntos. Então vamos orar juntos. Hoje eu queria sugerir para você fazer uma oração totalmente não egoísta. Então, de primeira assim, antes de nós orarmos com todo mundo junto, eu queria que nós nos reuníssemos em 2 pessoas, talvez ou no máximo 3, e a sua oração por essa pessoa, a única coisa que você vai pedir é: Deus, dá a porção do teu Espírito para esse irmão, para essa irmã, para que ele e ela possa fazer grandes coisas no teu nome. E eu quero estar junto. Vamos orar isso só, tá bom? Não apresenta problemas agora é orar juntos. E você abençoa o teu irmão, só abençoa, fala: Senhor, aviva no meu irmão aquelas coisas, aqueles dons importantes. Se você visita, você é muito bem-vindo. Alguém que esteja perto das nossas visitas, por favor, seja cordial. Ore por ele e por ela também. Abençoe a vida dele e dela também. Porque certamente há um propósito de Deus na vida dele e dela também. Seguramente há. Isso. Senhor, Senhor, abençoa o meu irmão. Daí fala o nome dele, pergunta o nome dela. Senhor, usa ele, usa ela, lá fora e aqui dentro. Usa, Senhor. Talvez esse irmão está dizendo para você: olha, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Então ora isso, fala: Deus, mostra para ele o que o Senhor quer dele. Deixa esse irmão que está ao seu lado acreditar que ele não está sozinho. Ele e ela acreditar que Deus tem para ele, ela, algo para edificação do corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, a sementinha que foi lançada lá no Oriente Médio, na Ásia Menor, países que hoje te rejeitam, por onde passaram servos e servas tuas incríveis, Senhor, aviva naquele lugar a tua igreja. Os homens e mulheres de hoje, que vão fazer os milagres de hoje. E agora, Senhor, eu oro pela igreja em São Paulo. A igreja em São Paulo. Eu oro especificamente pela igreja na Vila Mariana, na Joaquim Távora 652. Agora, Senhor, agora. O Senhor derrama dons aqui. Dons para a edificação, como fala Efésios, para o aperfeiçoamento dos santos, para a expansão do reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus me mostra algumas florzinhas desabrochando. Isso quer dizer dons que Deus está começando a desabrochar em nós. Todo dom tem um propósito. Há pessoas aqui que já receberam dons de Deus, mas não os usaram, daí enferrujou. Enferrujou, você começou a questionar se aquilo era de Deus mesmo, e hoje você está travado. Vamos destravar em nome de Jesus, vamos destravar em nome de Jesus. Fala: Jesus, eu entendi hoje que o Senhor dá coisas para eu fazer, para que haja aperfeiçoamento da igreja, para que haja edificação, para que haja expansão do reino, Jesus. Hoje eu estou entendendo isso. Então, Senhor, aviva em mim de novo. Talvez essa seja a oração de algum de nós aqui. Eu entendo que Deus quer se renovar. Muitas vezes, não interessa quantos anos a gente teve de evangelho, muitas vezes a gente não conhece nenhum décimo do poder de Deus, sabe? E Deus quer mostrar que Ele tem coisas novas, maiores do que a gente já viu, sabe, para fazer. Amém. Deus quer fazer coisas maiores. Deus está falando aqui isso. Ele quer fazer coisas maiores do que a que nós já conhecemos. Já fui pego aqui com uma frase do Einstein várias vezes: você não pode esperar que algo novo aconteça usando sempre as mesmas coisas que você fez. O nosso Deus não repete, Ele é criativo. Então você tem coisas para receber de Deus hoje. E isso não é uma venda que eu estou fazendo para você, isso é um compromisso. Porque você recebendo isso vai ser usado por você para edificar, para construir, para salvar, para transformar. Em nome de Jesus, você crê nisso? Agora você ore sozinho e peça a Deus para que Ele confirme isso que está acontecendo com você. Talvez até o irmão já orou por você alguma coisa que na verdade era algo que você precisava ouvir mesmo. E isso é mais uma confirmação. E é assim que Deus faz. E se nós ficarmos sozinhos, Deus não pode fazer isso. Nós precisamos estar juntos. Juntos. Podemos interceder sozinhos, mas quando estamos juntos, Deus revela coisas diferentes para pessoas diferentes. E a somatória delas se torna algo perfeito para Deus. Sozinhos nós não podemos. Então, em nome de Jesus agora, Senhor, derrama, Senhor, os dons. Pessoas aqui que por muito tempo falaram em línguas e depois tiveram dúvidas disso ou se acharam meio ridículos fazendo isso. Nós queremos quebrar isso hoje em nome de Jesus neste lugar. A palavra de Deus diz que aquele que fala em línguas fala para a sua própria edificação. E depois de 1 Coríntios 14, Paulo diz: então, fale as línguas e peça para que possa interpretá-las. É como se você falasse uma outra língua de um outro país e na tua cabeça vem em português. Isso é interpretação de línguas. De uma forma simples, tentar descrever isso. Às vezes um fala em línguas e Deus dá a revelação para outro. E se nós não fizermos isso juntos, queridos, não vai acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Portanto, eu quero te animar a vir esses 2 meses para participarmos juntos do que Deus vai nos ensinar e do que vai acontecer. Em nome de Jesus. 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 Deus me mostrou uma semeadura grande aqui. Só que a parábola do semeador fala que há diferentes tipos de terra. Depende de onde a terra, aonde a semente cai, ela vai prosperar ou não. Que a terrinha do nosso coração possa estar preparada para isso. Eu quero, para terminar, orar com vocês por pessoas com necessidade. Precisamos orar pela Manuzinha, filha do Léo e da Fernanda.
Não sei se é algo agudo, alguém mais que necessitemos aqui que eu estou esquecendo. O Zimar sempre lembra, ou Lane, ou além dos irmãos que temos que sofrem de enfermidade por quem nós já temos orado. Vamos orar por essa criança. Tem uma outra Manuzinha também, né? Que foi aquela que foi operada do fígado. Quem está por dentro me ajuda aí. É da Gi. A nenê já está em casa, já foi operada. Ela tinha um tumor do fígado. Foi uma outra, chama Manuela também, né? Nós oramos nesse tempo por ela. Alfredo da Sônia. O irmão Alfredo está com a coluna ruim, está na crise. Pois não, Osmar. A irmã Beatriz deve ter uma cirurgia esses dias. Uma cirurgia ainda está nesse andamento. Então gostaria de oração por ela. Beatriz, irmã Beatriz, vem cá. Vem cá, Beatriz. Beatriz, esposa do pastor Rolando. Quantos conhecem a Beatriz? Ah, uma boa parte. Vem cá, Beatriz. Eu queria chamar os pastores para virem aqui comigo. A Beatriz é uma senhora muito querida nossa. De perto, eu vi essa mulher passar por coisas muito difíceis. Não vou citar aqui porque não pedi permissão para ela para isso. Mas eu já vi ela passar por coisas muito difíceis. Enfermidades. Perdas. Essa mulher não é esposa de um grande homem de Deus por acaso. Nem ele é um grande homem de Deus por acaso também, pela esposa que ele tem. Glória a Deus. Já a visitei no hospital. Tempos atrás. Já choramos juntos por coisas semelhantes, por situações parecidas de vida. Só estou dizendo isso, Beatriz, para você saber que a gente ama. Tá? Não quero criar nenhum clima, não. Mas já estou chorando. E o pastor Osimar disse que ela deve passar por uma nova cirurgia nesses próximos dias. Talvez algumas semanas ainda. Uma semana. Sexta-feira, agora. Amém. Deus usa quem Ele quer, mas tem pessoas que são especiais, né? E essas a gente quer pertinho da gente. Não é verdade? Essas a gente quer orando pela gente, ensinando pra gente, cuidando da gente também. E a Beatriz é uma mulher assim. Tem uma igreja grande lá na Bolívia, a qual ela pastoreia junto com o pastor Rolando e mais outros irmãos. Então eu queria que você estivesse lembrando dela nessa semana. Sexta-feira em especial. Depois a gente manda notícias para você ter uma ideia do que está acontecendo. Mas nós queríamos muito que você participasse conosco disso. Eu vou pedir para o pastor Osimar fazer essa oração. Depois nós vamos abençoar a igreja e vamos embora. Senhor Deus, Tu conheces todas as nossas muitas necessidades. E nós, como igreja, neste momento, Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, irmã Beatriz, esposa do irmão Rolando, Senhor, que tem operado este evangelho ali na Bolívia para tantas vidas sendo libertas ali, através desta casa e do comando desta casa, Senhor. Que Tu estejas neste momento cuidando da Tua serva, Senhor, abrindo nestes dias caminhos de livramento, Senhor. Nosso irmão pastor Rolando está ali, Senhor, pedindo a Ti orientação, se é para fazer esta cirurgia ou não. Então, Senhor, abre de tal modo, tão claro, esta resposta, que a Tua serva possa ser
bem-sucedida nesta cirurgia. E a Ti, Senhor, nós já Te damos todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. Faz o que Tu queres, Senhor. Dirige os médicos de conformidade com o Teu querer. Tu és Deus sobre toda a situação na nossa vida. Tu és Deus sobre esta situação, Senhor. Então livra a Tua serva de todo erro, de todo problema, de toda confusão, de tudo aquilo que possa trazer prejuízo físico para a Tua serva. E sustenta, Senhor, com a Tua potente mão. E acrescenta a ela a Tua paz. Que o seu ânimo nunca se esgote, Senhor. E que ela possa ser cuidada por Ti em todo o seu emocional, Senhor. Cuida de cada detalhe da sua vida. E tudo que for feito seja para a honra e glória do Teu nome e seja para livramento da Tua serva. Nós invocamos o Teu Espírito Santo sobre este negócio, o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque Tu estás entre nós. Obrigado porque Tu falas no nosso meio. Obrigado porque o Teu livramento é uma constante na nossa vida, independente das situações. Louvado seja o Teu nome. Nós já Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Neste momento também colocamos diante de Ti também a Manuela, Senhor. Oh, Senhor, está ali o Léo, está ali também a Fernanda, seus pais. Que Tu estejas dando ali, Senhor, um escape para aquela criancinha, Senhor, dando a ela vida com abundância, Senhor. Nós Te pedimos que Tu faças a Tua vontade. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então nós colocamos ela diante de Ti. Colocamos também a outra Manuela, Senhor, que é também uma parente da Gi, da irmã Gislaine, Senhor. Que Tu estejas cuidando dela, que Tu estejas atraindo seus pais